1 Samuel, capítulo 25, versículo 20 a 33. Gente, eu infelizmente, com muita tristeza no meu coração, não é brincadeira não, eu falo isso com tristeza no coração, né? Eu tenho que dar notícia para vocês que o retiro está cancelado, tá bom? Nós hoje cancelamos lá o contrato com a Marambaia, visto que o decreto municipal torna dia útil, dia 28, até o dia 1º será dia útil, não haverá ponte, não haverá ponto facultativo, não será feriado, nunca foi, né? Mas não será. E há também um pedido de que não se promova nenhum evento que provoque essa aglomeração maior, né? Então, irmãos, para a gente não dar um testemunho nem errado também, não ficar chato, então hoje nós cancelamos o retiro. Vamos lá, não quero nem falar sobre isso. 1 Samuel 25, 20 a 33. Nós já estávamos com todas as vagas preenchidas, 120 vagas preenchidas. Algumas pessoas já até pagaram, que nós vamos estar devolvendo todo o valor integral. Nós vamos devolver o valor integral sem nenhum problema nenhum, tá? E vamos cancelar, tá bom? O texto começa assim, olha: Abigail ia montada no seu jumento, e de repente, numa curva, na descida, encontrou Davi e os seus homens que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei. Que Deus me castigue, se não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro, pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor seu Deus o protegerá, como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter se vingado por si mesmo. Davi respondeu: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Graças a Deus você fez isso. Eu ia errar. Graças a Deus, né? Vamos orar?
Fecha aí seus olhos um instante, curva a cabeça. E agora pede para Deus falar com você. Fala: Deus, fala comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós agora aquietamos o nosso coração e pedimos palavra. O Senhor nos deu uma palavra. Senhor, nós queremos mais do que estar aqui, nós queremos ser envolvidos pelo Senhor aqui. Nós queremos mais do que estar no culto, nós queremos participar, Senhor. Nós queremos mais do que estar aqui, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Nos dá uma palavra que faça todo sentido. Permita mesmo, Senhor, aqueles que com desejo no coração buscar o Senhor agora, saiam daqui dizendo: Deus falou tudo para mim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, eu já falei várias vezes aqui da história dessa mulher, Abigail. Uma das histórias mais incríveis na Bíblia. Não sei, deixa eu fazer uma pergunta aqui, vamos lá. Quem já leu essa história aqui, que eu peguei uma parte dela. Quem já leu? Poucas pessoas. Vou dar um conselho: leia essa história, é sensacional. Essa história aqui é sensacional. A atitude dessa mulher aqui, o que ela não poderia ter feito isso, ela não poderia ter feito isso que ela fez, mas vida ou morte, ela então fez, né? E Davi um dia precisou de ajuda, e nesse momento que ele está precisando de ajuda, Davi, ele ficou muito pesado para ele, porque as pessoas começaram a se achegar, o exército dele foi crescendo, mas ele tinha muita gente com ele. E aí, naquele lugar, ele falou: como é que eu vou dar tanta comida? E ele então vai buscar ajuda. Então ele pensa assim, falou: aonde? Para quem eu vou pedir? E ele lembrou de Nabal. E um tempo que Nabal ficou sozinho, Davi foi o exército que protegeu, cercou, deu segurança para Nabal. Ponto. Davi falou: vou falar com ele, né? Vou pedir socorro para ele, porque é justo. Quando ele vai pedir, gente, manda mensageiros pedir ajuda, Nabal falou assim: quem é Davi? Falou desse jeito. Não sei se você já passou por isso. Não sei se você já passou por essa humilhação da pessoa fazer que não te conhece. Nossa, pensa numa... Ele falou assim: quem que é o pai dele? Jessé. Quem que é? Olha. E ainda falou assim: esses últimos dias tem fugido muitos escravos. Falou isso. Falou de Davi isso. Vai que ele também é um desses fugitivos, escravos. Gente, quando voltaram e falaram Davi, Nabal fez que não conhecesse a gente. Sabe o que ele falou de você? Ele falou que talvez você seja um escravo que está fugindo do seu dono. Gente, nessa hora Davi mandou pegou todos os homens e falou assim: eu quero que todo mundo coloque a espada na bainha. Quero todo mundo com a arma na mão. Falou assim, todo mundo. E falou: olha, hoje eu não durmo se eu não matar todo mundo de lá, daquele vilarejo, da família dele. Vou matar todo mundo. E foi cego, bufando, vingança. Não é possível que o cara faz um negócio desse, pô. Se ele falasse que não podia, tudo bem, mas fingir que não conhece e me chamar de um escravo fugitivo. E ele foi. Gente, eu imagino. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já se revoltou, assim como uma pessoa que
que não te ajudou, que te ignorou, que você já ficou revoltado assim, a ponto de você começar a pensar coisas assim, você fala também, por que eu fui ajudar? Está vendo só? A gente só quebra a cara. A gente é bobo. Nunca mais vou ser bobo dos outros. Nossa, acho que todo mundo, não é possível que você não pensou isso. Está vendo só? A gente dá a mão e leva uma chicotada. E eu imagino, gente, o trajeto. Davi falou, eu vou arrebentar, eu vou matar todo mundo, não quero ouvir falar mais desse cara. Como é que o cara faz isso? Eu ajudei. Não. E foi. Olha, gente, imagina, aquilo lá, o ódio vai aumentando, né? A raiva vai aumentando. Quando ele está indo, estou imaginando aqui agora, porque a gente está voltando do sertão, né? Pau de arara, a gente viu muita estrada com curva, né? E o pau de arara, meu Deus, as costas ficam, né? E o cara corre ali, faz aquelas curvas lá. O Fábio meteu a canela na madeira a última vez que esteve lá, né? Que o pau de arara vai mesmo, né? Então Davi está vindo lá com o pessoal, lá os cavalos vindo assim. Quando ele faz uma curva, dá de cara com essa mulher. O que ela fez? Quando ela soube que o marido fez aquilo, os empregados falaram para ela, Abigail, eu acho que nós vamos morrer, porque o que o seu marido falou, olha, eu não sei o que vai acontecer com a gente. Ela fez a feirinha, pegou os pães, tudo e saiu, foi na direção. Chegou lá, ela abaixou, ajoelhou e falou para Davi, sou eu a culpada, por favor me perdoa. E foi falando. Nesse discurso ela fala algo, irmãos. Ela fala assim, o Senhor vai ser rei um dia. E cuidado para que um dia o Senhor não se arrependa do que vai fazer hoje. Cuidado, o Senhor não tem um remorso. Cuidado, para o Senhor não ter tanto sangue em suas mãos. Falou para Davi. Falou isso para Davi, né? Um dia pode passar isso tudo e o Senhor apenas ficar lembrando de ter matado tanta gente. Não faça isso. Falou para ele. E aí Davi deu essa resposta que eu li para você. Ele falou, olha, graças a Deus, foi Deus que te colocou na minha vida. Tema de hoje que eu quero estudar com você aqui, ó. Não adianta você crescer no Espírito se a sua alma não crescer. Não adianta você crescer no Espírito. Usando a definição, gente, e essa definição, ela é uma linha de pensamento. Tem gente que pensa de outra maneira, tá bom? Eu respeito. Usando um pensamento de que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, usando esse pensamento, tá? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Eu quero estudar com você agora. O nosso corpo, eu fiz uma divisão da sua vida. O nosso corpo cresce até uma certa idade. Se continuar crescendo é aberração, não tem problema. Então, até uma certa idade, ele cresce. Depois, tudo que cresce depois dessa idade é problema. Por exemplo, barriga. Problema. Testa, por exemplo, cresceu a testa. É um problema. Então, tudo que crescer depois da idade ali, o normal parou, não cresce mais, né? Você pode, no corpo, fortalecer ou deixar enfraquecer. Mas a conta vai chegar depois. O corpo, tá? No corpo, eu não vou ficar falando sobre isso agora, mas sempre que teu corpo faz a curva, você tem que provocar algo para que, sempre, porque o corpo ele vai fazendo a curva do cansaço, do declínio, né?
E você tem que fazer alongamento, essas coisas. Gente, não vou falar sobre isso. O nosso espírito, ele deve se encher do Espírito de Deus. Diga amém. Tem que se encher do Espírito de Deus. Nesse caso, é melhor que o nosso espírito diminua, para que o Espírito de Deus em nós cresça, né? Então é mais de Deus, menos de mim. Então o Espírito nosso é melhor que ele diminua, para que o Espírito de Deus... quando eu faço um jejum, as pessoas têm uma ideia errada de jejum, também não é a aula de hoje. A ideia do jejum é mortificar a nossa carne, subjugar a carne e dar vazão ao Espírito, ter um tempo de quebrantamento, de adoração, e ter o Espírito renovado através do Espírito de Deus na nossa vida. Isso é um jejum. Quando você faz um jejum, a gente mistura, a gente começa a fazer jejum fazer jejum porque Deus vai me ouvir. Irmãos, com jejum ou sem jejum, Deus vai te ouvir. Amém? Então não pense que você fazendo um jejum, você agiliza o processo de Deus. Que Deus olha para mim comendo um churrasco. Aliás, faz tempo, hein? Nossa, por que eu falei churrasco? Santo Deus, né? E aí você está lá comendo uma carne, vamos orar agora. E aí o Albert fazendo jejum, lá, já está lá 21 dias, né? Em jejum, a gente fala assim, Deus vai mandar você esperar um pouquinho, espera, que ele está ouvindo o outro. Não faz, não tem nada a ver, isso não é assim. Jejum tem a ver comigo. É eu fazer com que o Espírito de Deus encontre o meu espírito preparado. Estou preparado para ser ministrado, renovado, quebrantado, sensível. Vamos lá, não é a aula de hoje. Terceira coisa, a nossa alma. Aí que é o problema. A alma, ela pode crescer e continuar crescendo, ou ela pode diminuir e continuar diminuindo. Esse é um grande problema. E não adianta o seu espírito crescer, uau, e a sua alma não crescer. No texto que eu li, e agora, se você agora puder pegar essa explicação e ler o texto de novo, você vai encontrar agora um adorador, você vai encontrar um homem em que nele tem o Espírito de Deus, no momento de fúria, de raiva descontrolada, de um ímpeto, de vingança, de uma atitude desenfreada, sem pensar, sem lógica, sem senso, sem governo, sem nada. E você vai encontrar uma mulher que fala para um homem desse, adorador, salmista, e fala para ele: cuidado, você pode se arrepender, porque um dia você vai ter muito sangue nas suas mãos. Cuidado, né? Nós precisamos, irmãos, entender. Você pega assim uma pessoa, talvez, por favor, vou falar só para tornar claro. Você olha para ela e fala assim, nossa, essa aí não é cheia do Espírito. Por quê? Porque ela tem o jeito dela com o Senhor, mas ela tem uma alma curada, liberta, renovada, transformada, uma alma que é dominada pelo Espírito de Deus, uma alma que tem bom senso, tem equilíbrio. E você vê muita gente aí dando rajada de língua estranha e cheio de tal, e uma alma pequenininha, porque ela trata Deus de um jeito e trata as pessoas de qualquer jeito, e machuca, e fala, e ofende, fala palavrão, assim do nada, e volta de novo, aleluia!
E você fica assim, sabe quem que é essa pessoa? Hoje a plateia está animada. Aleluia. Isso é bom pra caramba, voltar de viagem, né? E essa mulher, ela ministrou o futuro na vida de Davi. Falou: Davi, um dia você vai ser rei. Você está colocando aqui tudo a perder, né? A Bíblia relata, gente, histórias de homens e mulheres que decidiram ter uma alma em crescimento constante, mas mostra também muitos na Bíblia que tinham o Espírito de Deus e mesmo assim a alma estava em declínio, né? Anote isso, se você puder anotar alguma coisa disso, ou guarda bem isso que eu vou falar agora aqui. Não é a primeira vez que eu estou falando isso. A vida é uma escada rolante, descendo. A vida é uma escada rolante, descendo. Se você parar, ficar parado na vida, quem já ficou parado numa escada rolante, descendo? Você vai chegar lá embaixo. Se você virar ao contrário, que é uma idiotice, mas se você virar ao contrário e tentar subir na mesma velocidade que a escada rolando, uma aula hoje difícil, hoje eu estou arrebentando, hein? Anota isso aí. H é igual a Y. Voltei do sertão xarope. Você vai andar na mesma velocidade que ela está descendo, você fica estagnado. Nem vai nem vem, está lá parado. Então, eu tenho que crescer, avançar, ir mais rápido do que a vida está me levando para baixo. Quem está entendendo isso? E às vezes a gente não percebe isso. Tudo na vida está me empurrando para baixo, mas eu estou num caminho de contramão. Deus está me levando a uma vida nova, curada, renovada. Por favor, fale assim comigo: eu estou na contramão. Meu irmão, vamos lá. Enquanto o normal seria vingança, seria não, bateu, levou, não é isso? Normal seria não, eu não deixo passar. Seria o normal. Isso é a escada rolante descendo. Eu vou para o... Não, vamos embora. Eu quero crescer, quero ter pensamentos diferentes, atitudes, pensamentos. Eu quero, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Quem pode dizer um amém? Então, irmãos, a gente vai mudando. A minha escada rolante, eu estou, é uma corrida, correndo, só eu sei o que é isso, né? Às vezes dá uma derrapada, desce. Não, vamos embora, sobe, né? 1 Coríntios 9, 24, eu estou só dando uma ilustração. 1 Coríntios 9, 24. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, todo mundo está na escada rolante, todo mundo, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. O texto está dizendo aqui: corre para você alcançar, cresça, desenvolva. Pastor, mas eu tenho dificuldade. Davi falou assim: que Deus, olha o que ele falou, que Deus me mate se eu não matar esses homens. Eu acho que você já ouviu algo parecido com isso, quando a pessoa fala assim: Deus me perdoe, mas essa pessoa eu não engulo. Já ouviu algo assim? Deus me perdoe, pastor, mas não dá, essa pessoa não dá. Se essa não for para o inferno, ninguém mais vai. Davi falou isso. Foi isso que ele falou. Então você imagina, gente, uma pessoa, presta atenção, não adianta você crescer no espírito se a sua alma também não cresce. Razão porque a pessoa,
Esse dia eu estava assistindo um navio, uma apresentação russa, um navio, uma apresentação militar. Um míssil disparou. Imagina uma apresentação. Um míssil disparou. Só que ele disparou, fez e caiu na água. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tem gente assim, no espírito, e já cai. Porque a alma dele, a alma não cresceu. Ele não tem sabedoria. Então, a mesma pessoa que é cheia do Espírito Santo atira, mata, ofende, briga, grita, perde a bênção, sai, larga e faz. É um míssil. No Espírito Santo é um negócio. Mas na alma, afunda. Diga que você entendeu isso. É sobre isso que eu quero falar hoje. Não adianta. Não adianta. Você precisa, segundo a sua fraqueza, segundo a sua deficiência, né? Por exemplo, você tem dificuldade, por exemplo, né? Estou aqui com o William aqui, meu irmão aqui. Eu tenho dificuldade como empresário, ele é um empresário. Tem algumas dificuldades. Aí vai estudar, vai aprender, vai ler, vai abrir a sua mente para ser um bom empresário. Porque é uma pessoa que tem um nome. E leva anos para construir um nome, mas para perder, é rapidinho. Não, mas eu vou aprender, eu vou crescer, né? Quantos aqui tem um chamado de Deus na sua vida? Fala, eu tenho, eu não estou desenvolvendo tudo, mas eu tenho um chamado de Deus. Você tem que crescer. Porque senão o seu chamado parece aqueles mísseis, sobe, pum, cai. A gente encontra na rua, no sopão, pessoas na rua. E elas falam assim, ó, eu fui presbítero, fui diácono, eu fui levita, que eu não sei o que quer dizer isso, mas eu fui levita. Acho que quer dizer quem canta, mas não é uma confusão. Fui levita. Eu fui isso, eu fui. E hoje caiu. Vamos lá, vamos estudar. Estuda comigo agora, que é muito legal isso aqui. O que acontece quando você não busca o crescimento da sua alma? Você tem que buscar isso. Aonde eu sou falho? Ai, pastor, eu tenho dificuldade em lidar com gente assim. Meu irmão, busca em Deus uma renovação, um crescimento, abrir os olhos. Irmãos, nós como povo de Deus, povo cristão, nós precisamos melhorar. Nós estamos pior que muita coisa aí. Nós não sabemos tratar de política, gente. Política hoje virou um bicho. A gente não consegue. Não consegue tratar. Irmãos, hoje nós não conseguimos tratar de denominação, porque a igreja é uma, as denominações existem. Então você está dentro da família, a outra é batista, o outro, né? Por exemplo, eu sou de uma época aqui, não sei se vai ter alguém aqui, eu sou de uma época que batista não chamava metodista de irmão, chamava qualquer outra, mas metodista não era irmão. Quem é dessa época que ouviu falar isso já? Tem alguém que já ouviu falar sobre isso? Não era irmão, porque eles não batizam no mergulho, batizam jogando, então não é irmão. Olha, aí começam essas coisas, né? Então você pode ver, às vezes você encontra com pessoas na rua que você sabe que ela é da igreja, que ela é, e não fala, não cumprimenta, porque, né? Irmão, nós precisamos ser melhor que isso. Nós precisamos melhorar isso aí, abrir nossa mente, né? Vamos lá, você estuda comigo aqui, vou tentar ser rápido. Ó, o que acontece quando você não busca o crescimento da sua alma? Primeira coisa, você tem duas vidas. Fala para a pessoa do lado assim, duas vidas. É um jeito de falar que você é bipolar. É um jeito mascarado, é bipolar. Pelo amor de Deus, você não entende a pessoa, cara. Como é que pode? No espírito, no modo espiritual, ela vira a chavinha, está no modo espiritual. Uau! Mas no modo da alma, você fica assim, ó. Já ouviu?
aquele, a criancinha, o filhinho que fala assim: pastor, eu quero morar na igreja, porque pastor, aqui meu pai é sensacional. E eu me espanto, pastor, meu pai fala com todo mundo na igreja, lá em casa ele não fala com a gente. Ou seja, no modo espírito, funciona, cara, funciona assim, maravilhosamente, no modo espírito. Por exemplo, deve ter muita gente que gosta de você no modo espírito, ama você, mas no modo alma, tem um pé para trás, porque é uma bomba relógio, 2 vidas. E eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Romanos 7, olha para você ver, vou mostrar para você alguém que identificou isso e falou, olha, é assim mesmo, e eu estou trabalhando isso em mim, porque eu quero o Espírito, mas a minha alma ainda eu preciso trazer ela, porque se eu não fizer isso, ela vai provocar coisas em mim, eu vou perder o melhor de Deus, a ação de Deus, chamado de Deus, obra de Deus, eu vou perder, eu vou estar no lugar errado, porque a alma pode fazer isso, ela tira você de um plano, de um propósito, tira você perde, você pega o ônibus errado. Então você tem 2 vidas, você tem uma que funciona, e você já viu isso. Meu Deus, como é maravilhoso, e de repente muda. Olha o que Paulo diz: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Olha, Paulo está falando isso. Eu acho que ele, depois dele falar um negócio dele, ele deve ter curado uns 10 enfermos, só na fila. Que quem já leu Paulo, você sabe disso. Coisas extraordinárias no espírito. Aí ele fala assim: o que é bom não vive em mim, é uma luta, gente. Aí ele continua, ele está falando dele, ó. Isto é, na minha natureza humana, que eu estou trabalhando. Diga, eu estou trabalhando. Fale isso, eu estou trabalhando. Fale, eu estou trabalhando. Vou melhorar, eu vou ler livro, eu vou aprender, vou andar com gente boa, vou andar com gente que é melhor, gente que é equilibrado no falar, gente que não, gente, tem coisa que me altera, eu fico, e aí você olha para o lado, você tem aquela pessoa calma, cara, dá até raiva, serena. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, esse é o modo do Espírito, ó. Olha o modo do Espírito governando, ó. O modo do Espírito, eu tenho vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Olhe para mim, no modo Espírito, eu falo do bem, falo que é bom fazer o bem, falo que eu gosto de fazer o bem. No modo alma, eu não consigo fazer o bem, nem mesmo dentro da minha própria casa. Quanto mais fora de casa. Então, primeiro, se você não buscar crescer a sua alma por uma renovação diária, de leitura, de uma busca, Senhor, fala comigo. Se você não fizer isso, você tem 2 vidas, uma que funciona, você deve estar pensando em alguém agora, eu tenho certeza, você deve estar lembrando de alguém, você fala, nossa, agora entendi. E eu chamei de bipolar, porque no espírito, cara, é algo sensacional. Eu estava participando de uma, não foi bem um congresso não, foi um momento de ensino sobre adoração, né? Sobre adoração. E a pessoa falava que um dia viu um desses cantores aí que vocês ouvem, e a gente, uau.
é uau, uau, uau mesmo. Porque diz que quando ele estava embaixo do palco, ele falou, eu estava lá. Eu estava lá. Com ele. E debaixo do palco, Vanderlei, ele mandou todo mundo para a fazenda. Debaixo do palco, Vanderlei, ele gritou isso, um palavrão assim, Vanderlei, debaixo do palco, xingou todo mundo. E aí, quando anunciaram, e agora vamos receber Vanderlei, ele subiu, sem brincadeira, eu fiquei assim, ele virou a chavinha modo, e ele, aleluia, povo de Deus, deu um brado de júbilo aí, uau, a casa pegou fogo. E eu imagino quantas pessoas foram embora tristes, feridas, chateadas, porque alguém que o modo espírito cresce, mas o modo alma não cresce. 2, vamos lá? Se você não fizer crescer sua alma, sem fazer crescer, você vai do céu ao inferno em segundos. Que loucura, cara. Imagina isso. O pastor Josué Brandão estava pregando para nós. E eu fiz questão de sentar no corredor, fiz questão de sentar assim, na ponta, porque eu queria olhar, queria ver ele falando assim, estava com ele lá, e ele pregando, e o tema, assista essa, vale a pena assistir, gente. Quando um anjo vira demônio. Só pastores, e ele pregando, quando um anjo vira demônio. Vale a pena, tem no YouTube lá, pegue lá, maravilhoso, maravilhosa a palavra. Quando ele terminou a palavra, eu ajoelhei na minha cadeira, na hora, fiquei de pé, ajoelhei na minha cadeira assim, e pedi misericórdia, porque é uma linha só, gente, é como se fosse um fiozinho essa linha de pescar, que você nem vê, você passa de anjo para demônio, que loucura, né? Me lembro dessas coisas, porque a pessoa ela tá assim, tão perto do céu, dentro da igreja, chora, a mão levanta, tão perto do céu, e às vezes indo embora para casa, não chegou em casa ainda, indo embora para casa, o inferno sobe, e a pessoa, a vida dela é uma briga dentro do carro, não chegou em casa, ela não está entendendo isso, que ela está pertinho do céu, ela não pode descer, ela teria que falar, gente, não vamos sair do Espírito, vamos pedir perdão um para o outro, pede perdão, porque eu não posso perder, falei, eu não posso perder, eu não posso perder a ação do Espírito Santo na minha vida, eu não posso perder minha bênção, por pouco, por coisinha, por causa da bolsa, porque esqueceu, porque não posso, cuidado. E a gente perde ou não perde? Vai lá, diga para mim, sim ou não? Perde. Às vezes você nem saiu da igreja, o culto abençoado aqui, uau, você está ali no corredor, alguém virou a cara para você, ali, e o que você falou? Que Deus me mate se eu não pegar essa pessoa. Você falou? Ou então você falou assim, que Deus me pegue se eu não for falar para o pastor, vou contar para o pastor, não pode, tem que expulsar essa pessoa da igreja. Você acabou de sair de um culto, aí a sua alma, que não foi tratada, não foi curada, a ponto de você falar, não, que isso, depois eu procuro a pessoa. E a Bíblia fala sobre isso, vai ter com teu irmão, e se reconcilia com ele. E não apresenta oferta ainda, deixa a oferta do lado, vai lá pedir perdão. Se o teu irmão fez algo contra ti, vai lá, se reconcilia com ele, com o quê? Com uma alma curada. Davi, que ia ser rei, ele devia
Falou: não, eu vou lá procurar esse homem, eu fiz mal para ele, o que será que eu fiz para ele? Eu vou lá me reconciliar com ele. Não, eu vou matar. Olha a alma, né? O que aquela mulher falou para Davi? Vamos ver se você lembra. Ela falou isso: Davi, você vai ser rei. Abigail está falando com ele. Vocês sabem que Davi casou com ela depois, né? Porque Deus matou Nabal. Quando ele soube que a mulher ficou viúva, ele mandou chamar essa mulher. Pelo amor de Deus, traz essa mulher para mim, eu quero ela do meu lado. Eu quero ela do meu lado. Porque essa mulher falou assim: Davi, você vai ser rei, e um dia você vai ter muito sangue nas suas mãos. Olhe para mim, irmãos, estou estudando com você, Bíblia. Você vai ter sangue nas suas mãos. O que foi que impediu Davi de construir o templo que ele tanto sonhou que ele queria? Não foi? Essa mulher não falou para ele do futuro dele? O que foi? Ele fala isso, 1 Crônicas 22, 7 e 8. Ele está falando com o filho dele agora. Ele está falando: filho, você não imagina como eu quis isso, cara. Imagina, eu cheguei a chorar por isso. Eu queria tanto construir um palácio para Deus. Deus não deixou. Davi disse: meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor, meu Deus, mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir o templo para ele. Você vai do céu ao inferno em segundos. Então não adianta você crescer no espírito se você não crescer sua alma. 3. Primeiro, gente, que eu falei, agora eu acho que você identificou muita coisa. Segundo, do céu ao inferno em segundos. Como é que pode? Gente, olha só, a Bíblia fala assim: irai-vos, mas não, irai-vos, mas não pequeis. Estou olhando aqui o casal, que eu gosto tanto, né? Conheço, a gente era jovem, né? Quer dizer, eu era jovem, né? Iraiva, a gente fica bravo. Eu fico 2 vezes bravo. A gente fica bravo, né? Todo casal tem coisa que discorda, né? Tem ou não tem, gente? Ou não? Pode liberar aí a esposa para falar. Para de beliscar ela. Não fala nada agora. Libera ela que ela vai falar. Tem sim, pastor. Já que o senhor está aproveitando. Tem. Então a gente discorda, né? Mas olha o que a Bíblia fala. Olha para quem, irmãos, tem uma alma grande, está crescendo. Irai-vos, está bravo, mas tem a hora certa, tem a palavra certa, tem o jeito certo. Tem ou não tem? Diga amém. A gente só não quer, mas tem. Por isso que vai do céu ao inferno em segundos. Ofende, grita, fala horrores. Deus é Deus de aliança. Na nossa vida prevalece matrimônio. Divórcio não está no nosso vocabulário. Quem pode dizer amém? Então cresça, porque senão um dia você fala. Do céu ao inferno em segundos. 3, vamos lá. Você não enxerga seus próprios erros. Fala para alguém do lado assim: você não enxerga os seus erros. Pode falar, não vai ficar, aproveita. Agora você vai entender por que Jesus está falando com as pessoas, os discípulos lá com todos, está falando assim: por que, me explica, você repara no cisco do olho do teu irmão e não vê a trave é viga de sustentação. A trave que o texto fala é viga de sustentação. Pensa numa madeira. Fala, por que você consegue reparar um cisco, o cisco aqui é pó, no olho do seu irmão, e não enxerga uma viga no seu olho?
Por que que é, gente? Porque não adianta crescer no espírito se a sua alma não crescer. Diga um amém. Eu preciso tanto que você fale, eu ouvi isso. Isso Jesus falou. Então quem não cresce na alma, não enxerga os seus erros. Eu me lembro que eu fui para o shopping, e gente, eu não gosto muito dessas coisas, eu não vou, não vai me achar fácil. Eu fui no shopping uma vez, logo que o shopping abriu, olha, eu fui com pressa. Sabe aquele que você vai para o banheiro rapidinho, escova o dente porque você tem que dar a saída? E eu fui. Eu estou andando no shopping lá, uma pessoa encontrou comigo e falou, nossa, o que aconteceu na sua camisa? Gente, tinha pasta vermelha assim na camisa. E eu devia estar olhando para todo mundo, né? Uau. Fui para São Paulo, a gente tinha um carro, um Fiesta, sem ar. Meu, pensa num calor que fez. E chega ali na Marginal, você tem que fechar o vidro, porque, não dá, o cheiro é forte demais, né? E quando nós entramos lá no lugar, era um almoço, um churrasco, lá. Quando eu estava chegando, eu falei, Loide, eu preciso parar no lugar e comprar uma camisa. Eu não estou aguentando a minha camisa. E paramos num lugar rapidinho. Sabe aquela camisa que você olha o tamanho? É essa, peguei dentro do carro mesmo, já troquei, pus assim, vamos embora. Desci e fui. Aí lá, tinha uma pessoa muito querida, assim, que eu conhecia e tal. E eu estou vendo a pessoa assim, fazer assim para mim. E ela chegou, gente, aquele jeito amoroso, disfarçadamente, assim, e arrancou o GG. Na época era GG. Hoje tem um X na frente, eu não sei porque estão pulando. Agora eu estou usando PP. XXXPP. Tem lá, Wagner? Tem lá essa camisa? Eu estou usando PP. XXXPP. A pessoa foi assim, bem com jeitinho assim, foi e tirou aquela fitinha da camisa assim e tal. E quando você não provoca esse crescimento na sua alma, você tem dificuldade em enxergar o seu erro. Você enxerga muito o erro dos outros. E ó, preste atenção, no modo espírito, sabe? Você chega a ver demônio nos outros. Eu já conversei com gente, pastor, o que foi? Tá bocejando muito, é demônio. Eu já tive lugar que eu quis bocejar, eu fiz assim, ó. Eu conseguia, com medo da pessoa falar que era demônio. Eu estava numa igreja, o cara foi, pensa no cara mal vestido, ele estava com uma blusa de lã, daquela que os fios já tinham saído tudo, e com boné, o cara estava com boné, né? Hoje está, né? Mas estou falando de um tempo bem atrás mesmo. Aí a pessoa que estava comigo do meu lado assim, eu vi que ela começou a orar, e o culto acontecendo, ela orar. Quando o pastor fez apelo, ela virou para esse cara que estava aqui assim, falou assim, você não quer aceitar Jesus? E o cara falou, meu irmão, eu sou da igreja há mais de 20 anos. Está vendo? Só por causa da aparência, o jeito. Eu vou fazer um pedido para você. Diga para mim que você entendeu isso. Quando a alma não cresce de acordo com o Espírito, você tem dificuldade de enxergar os seus erros. Você fica olhando dos outros. Irmãos, quando a gente enxerga o nosso estado, o dos outros passa fácil. Paulo fala assim, Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal deles. Então é fichinha, você, ele salva você rindo, porque ele me salvou. Eu sou o pior de todos. A gente fica olhando, vendo coisa dos outros. Irmãos, que isso?
Existe algum pecado que Deus não possa perdoar a pessoa? Perdoa. Um erro que a pessoa cometeu? Perdoa. Não vou entrar nesse assunto. Você não enxerga seus próprios erros. Olha o que eu vou ler para você. Eu estou atrasado, né? 2 Samuel 12, 5 a 7. Então Davi ficou furioso com aquele homem. Olha de novo, furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor. Imagina o cara que bate na mesa. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Por isso que ele tem tanto sangue na mão, cara. Que a primeira coisa dele, mata, depois a gente vê o que foi. Morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou. Sabe quem está falando? É um salmista. É um salmista. É um adorador que está falando isso aqui, ó. Por ter feito uma coisa tão cruel. Isso não é crente não, cara. Isso tem que morrer. Deveria ter morrido no ninho. Ó. Aí o profeta Natan disse: é você. Esse homem que você está falando que não presta, é você. Você pegou a mulher de Urias, cara. Única mulher dele, cara. O cara estava trabalhando. Ele estava guerreando onde você deveria estar. Você matou ele, pegou a mulher do cara. Você fez tudo errado. Agora, sério, fala sério. No modo espírito, salmista, adorador, uau. No modo alma, não enxerga que está errado e acha que está certo. No modo espírito, nós somos adoradores. No modo alma, nós criamos religião, e dentro da nossa religião nós queremos colocar Cristo nela. Parece time de futebol. A gente fala para Jesus: vem jogar no meu, porque o meu time é bom. A gente chega a falar isso para ele. Falou: ó, vou dar um conselho para o senhor. Joga no meu time, porque na minha religião nós levamos as coisas a sério. A minha religião é boa, é melhor que o outro? Como assim? Não entendi. Primeiro que Jesus não veio criar nenhuma religião, nem o cristianismo, isso é coisa nossa. Ele não veio criar nada disso. Nós é que criamos e colocamos nome. Mas ele não veio criar nada disso. Ele mandou a gente fazer discípulo. Nós é que começamos a dar flor para a coisa. Inventar, e agora a gente cria nome. E tem cada nome, gente. Deus foi e você ficou. Tem esse nome. Em Cachoeira tem uma que diz assim: nem tudo está perdido. A gente põe os nomes nossos, que a gente quiser. Vou terminar, tá bom? Vamos lá? Foi muito interessante porque Jesus fez questão de ver isso e registrar. Ele foi lá no templo e ficou parado. E aí veio um fariseu. Você sabe o que é fariseu, né? Fariseu é aquele que é rígido em tudo que foi determinado ali. Ele zela por aquilo. Isso é uma tradução simples, né? Aí o fariseu chega e fala assim, ó. Olha Jesus ouvindo, cara, né? Olha o modo espírito, como é que funciona. Senhor, graças te dou, aleluia. Aí ele começa: porque eu não sou que nem esses miseráveis. Não sou. Isso aí não presta. Jesus ouviu, ficou ouvindo lá ele falar. Aí o outro nem levantou a cabeça, não conseguiu levantar a cabeça para falar. Falou lá mesmo, falou: Senhor, me perdoa, eu estou todo errado. Eu errei tudo, eu sou pecador, me perdoa. Então, no modo espírito, uau, eu sou o cara, uau. Gente, eu, Vanderlei,
Eu tenho uma dificuldade. Um dia quem falou isso para mim foi a Mércia, minha amiga Mércia, que eu conheço a Mércia há muitos anos já. Não existia carisma, conheço a Mércia. Um dia a Mércia falou isso para mim. Falou: pastor, o senhor tem dificuldade de receber elogio. E é verdade, quando a pessoa vem falar comigo, me elogiar, falar alguma coisa, eu fico desconcertado. Por quê? Porque no modo espírito, no modo alma, eu falo: esse não sou eu não. Eu me conheço. O Anésio um dia falou: Vanderlei, cuidado com estrelismo, porque você não é o que os outros dizem que você é. Você é quem você é, você sabe que você é. Falou isso. Cuidado. Senão você vai no embalo de todo mundo que bate palma para você e você chega a acreditar que você é. Não sou não. Não sou, eu sei que eu não sou. Estou trabalhando para ser. Que Deus tenha misericórdia de mim. Quem pode dizer amém? Pastor, se arrebentou hoje. Então, mas foi no modo espírito. Chegando em casa eu vou ter que pôr o modo alma e vou ter que passar a pregação tudo de novo. Falei isso para o Renan. Você vai pregar. Não prega informação, cara. Uau, não. Prega o que você vive. Falei ou não falei? Se os outros vão aplaudir ou não vão, se vão gostar ou não vai, prega o que você vive, aquilo que é seu. Que aí na alma, no modo alma e no modo espírito está alinhado. Agora, pregar algo que no modo espírito todo mundo e depois não vai no modo alma não bate, o que o diabo faz? Puxa o tapete para testar. Vamos ver se você falou. Quem sabe do que eu estou falando? Isso é muito sério. É ou não é, Luizinho, hein? Tem gente que acha que é fácil, sobe lá e fala: não, deixa comigo. Aí chega lá e pá. Satanás só fica olhando. Espera terminar. Deixa. Ele não mata pato no chão. Ele bate, o pato voa e acha que está voando. Aí ele atira. Por isso que muitos caem. Então eu prefiro pregar o que o modo espírito e o modo alma estão alinhadinho, quietinho. Ah, mas aí você nunca vai ser o tal. Aleluia, nem quero. Quero descer aqui e pedir misericórdia ainda. Daqui a pouco vou descer e vou pedir misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Cobre a minha vida. Terminar. Gente, vamos lá. Nossa. Voltei do sertão com a vontade de falar. Quase não falei lá, né? Hein, Cereja? Santo Deus, preguei em tudo quanto é lugar. A importância de buscarmos o crescimento da nossa alma e não somente do espírito. A importância. Gente, eu vou terminar, tá bom? Não olhe para o relógio, não, você deixou aflito. Vamos lá. A importância, isso é importante você. Primeiro, fale comigo: maturidade. Fale, maturidade. Se isso não acontecer na sua vida, você não tem maturidade. Entendeu? Por isso que você vê muita gente que no modo espírito, cara, uau, mas no modo alma é infantil, é criança, briga, fala, faz birra, tem mimo, tem que agradar, você tem que fazer, se você não fizer, maturidade. Quando você busca que o seu espírito e a sua alma cresçam, você está buscando maturidade na sua vida. Quando eu era menino, eu pensava que nem menino, mas agora eu parei com isso. Eu busquei maturidade na minha vida, né? Hebreus 5, 12, 13, olha o que diz: depois de tanto tempo, gente, tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições do ensinamento de Deus. Tanto tempo, em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite, e quem precisa de leite ainda é criança, e não tem nenhuma experiência para saber o que dá certo ou errado, é criança. E é incrível, porque na imaturidade ela quer leite,
quer que o pastor fique dando leitinho, dê leite, leite. Só que quem bebe leite é criança. E quem é criança não tem experiência. Mas quer pregar, quer cantar, quer servir, quer título. Quer título. Você tem uma ideia da imaturidade que está hoje? As pessoas acham que o chamado de Deus é promoção. Ele acha que de diácono para presbítero ele foi promovido. De presbítero para pastor ele foi promovido. De pastor para bispo, Reinaldo, foi promovido. De bispo para apóstolo, então, é quase asa. De apóstolo para vereador, aí acabou. Aí ele arrebentou. Essa é a sequência. Não sei se vocês... Eu estou perdido no YouTube hoje. Hoje vai estar os dedos tudo para baixo assim, ó, no YouTube. E não é o contrário. É o contrário. Você está sentadinho no banquinho aí, eu quero servir a Deus, você desce. Aí você vai para trabalhar, cantar, dar aula, servir, ficar na recepção, tudo. Aí você é reconhecido no meio da sua igreja, do seu corpo, como liderança, como tal, porque é pelo fruto. E o fruto não é você que come, é os outros que vão, né? E vão testificando. E aí daqui a pouco já há uma unção sobre por isso que fala, não impõe as mãos precipitadamente. Porque é a igreja que tem que testificar. Não é porque eu preciso aqui, não, nossa, estou precisando. Tem gente que põe a mão na própria testa e diz, você agora é apóstolo. O cara é bispo de uma igreja só, sendo que bispo cuida de várias, mas ele quer ser bispo, então ele é bispo de uma igreja só. Já vieram aqui falar para mim, não, eu vejo que é uma nova unção apostólica na sua vida. Eu falei, aleluia, obrigado. Eu sei então, mas agora você é apóstolo. Eu falei, mas aqui não muda, gente, aqui é a mesma coisa, vão chamar de Vanderlei. Aqui eles não chamam, não tem esse negócio de coisa. A gente não... Nossa, a pessoa ficou brava, falou que eu não tinha ética. Não adianta, gente, se crescer no espírito e não crescer na alma, tem todas essas confusões aí, gente. Confusões, cara. Né? Maturidade. A gente precisa crescer, amadurecer, parar com meninice. Uma coisa que Deus não gosta, anote isso, se você puder anotar. Deus não tolera. É a pessoa pôr a mão no arado e largar do arado. Isso é coisa de criança. Eu não quero mais. E aí larga. As coisas de Deus não são assim. Pegou, vai até o fim. Chorando, rindo, bem, mal, vai até o fim, meu irmão. Bora. Estou chorando, mas eu não largo aquilo que Deus colocou na minha mão. Vamos embora. Pois fiel é o que me chamou. Ele me chamou, Ele vai me honrar. Meu irmão, volte, vem para cá. Não abandone, não abandone. Sirva a Deus, continue. Está chorando, vem servir a Deus. E fale fala mesmo. Não estou bem, vamos orar então, mas não larga, fica aqui. 2, você reproduz segundo a sua espécie, tá bom? Então, o problema não é apenas você não ter uma alma grande, não é isso. Se fosse isso só, o problema é que você reproduz isso nos outros. Você vai reproduzindo. Então tem muita gente perto de você, que anda com você, que está debaixo de você, ou que está do seu lado, que também está com uma alma limitada. É perigosíssimo isso, gente. Por isso que no meio do corpo nós precisamos desenvolver gente curada, gente liberta, gente renovada, gente transformada, gente que não tem picuinha, não tem, é gente que, Deus na minha vida, e vamos embora. E aí você começa também, né? Porque senão, se você tem uma alma pequena, aí a pessoa começa a falar mal, aí começa a falar mal do outro, e você alimenta. Não, para. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é bom isso. Aqui a gente não faz assim. A gente não gosta disso, de falar mal dos outros. E não é bom isso.
Quem pode dizer amém? Mas quem não é assim, ainda bem que você falou. Eu estava querendo tanto falar isso, não achava para quem. Aí, pronto. Vamos lá? Você reproduz segundo a sua espécie. Maridos devem incentivar suas esposas a crescerem. Opa, alguém falou amém. Tem que incentivar, crescer, ler, orar. Bem, vamos lá. Ler, comprar um livro, crescer, trabalhar, prosperar, ter mente aberta. A melhor coisa que um homem pode ter é uma mulher de mente aberta, crescer, é fantástico, porque do lado de todo grande homem não é tola, não é aquela que você tem vergonha até, não, é uma mulher sábia, e a mulher sábia edifica a sua casa. Só que você tem que incentivar ela a crescer. Esposas devem apoiar seus maridos. Se você se acomodou, fatal que o seu marido também vai relaxar. Então, é aquele homem que ele fala assim: já casei mesmo? Não, meu irmão. Você está do lado de uma mulher bonita. Eu fico horrorizado. Não é isso que eu quero falar. É um parênteses rápido. Eu fico horrorizado de ver mulher bonita. O que é uma mulher bonita? Você vê a pessoa, você vê aquela mulher. Eu vou dar uma ideia aqui, tá? Minha visão. Bonita, bem vestida, com bolsa, cabelo, né? Às vezes até com saltinho, né? Andando do lado de um jeca. O cara não amarrou nem o cadarço para sair com a mulher. Você olha para o cara, o cadarço dele está balançando assim, a língua do tênis para fora, a calça arriada, o boné virado. Eu imagino que a mulher fala assim: Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. E ele achando que está, né, uau, porque o pessoal pensa que quanto pior, melhor é, né? Tem gente que pensa que para ser bonito tem que ser feio. Falei, vamos lá. Pais, o YouTube hoje vai dar um negócio. Nossa, hoje eu estou frito. Pais precisam ensinar seus filhos a crescer. Precisam ensinar seus filhos. Gente, eu estava lendo o Canguru, achei sensacional o Canguru. A mãe Canguru, ela tem que tirar o filho da barriga. Ela tem que fazer isso. Mas você acha que ele quer sair? Gente, pensa num lugar. Airbag, cinto de segurança, ar-condicionado, tem tudo ali dentro na barriga. Se ela não tira o bicho da barriga, quando vem um predador, ela não consegue saltar por causa aí morre ela e o filho. Ela tem que tirar e tem que ensinar ele a pular. Pula, pula, gente boa. Pula, homem. Pula, vamos embora. Canguru, pula. Último, gente, terminei. Podemos pensar que estamos bem, isso é um perigo. Por que a gente tem que crescer na alma? Porque a gente pode pensar que está bem. Eu terminaria com esse texto, eu terminaria falando que Jesus, né, a palavra de Deus diz assim: naquele dia. Te lembra isso? Naquele dia, muitos dirão em teu nome, porque pensam que estão bem, mas vai ouvir: eu não vos conheço. A gente pensa que está bem. Mateus 26:35 fala assim: Pedro respondeu. Jesus falou para ele assim: Pedro, você vai me negar. Ele respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram: eu também, a mesma Senhor, eu também, eu não nego. O cara negou 3 vezes. A gente pensa que está bem. Jorge Linhares, naquele livro Águia ou Galinha, é maravilhoso esse livro, é um livrinho pequenininho. Águia ou Galinha, ele fala: eu pensei que eu era águia e eu era galinha. Eu pensei que eu era.
Ele foi pregar, pastor novo ainda, ele foi pregar. Um homem possesso entrou no culto e ele achou que ele era tal. Tinha umas rosas que as irmãs colocaram num vaso. O homem possesso comeu a rosa com espinho e tudo na frente dele, saía sangue da boca na frente dele. E ele assim, ó, tremendo as pernas. E ele falou assim: eu não pensei que eu era águia. Quando eu vi aquilo, eu falei: eu sou galinha. Você pode pensar que você está bem, muito bem, e aí, quando você for ver, a Bíblia fala que alguns homens foram expulsar um demônio. O demônio deu uma surra neles, gente, arrancou a roupa deles, foi feio. E aí foram falar com Jesus. Falou: Senhor, mas... Aí Jesus falou: sabe por quê? Isso aí não é brincadeira. Isso aí você tem que crescer. Você acha que você está bem, por isso que você está apanhando toda hora. Por isso que toda hora é uma frustração, uma tristeza, porque você pensa que está bem. Não adianta a gente crescer no espírito e não crescer na alma. Diga amém. Fica de pé.